Vamos lá, galera, dar continuidade ao nosso trabalho aí. Agora nós vamos estudar o verbo mais importante de regência verbal, que é o verbo assistir. Esse verbo despenca em prova de concurso. Esse verbo, ele possui quatro sentidos. Vamos lá, primeiro sentido. No sentido de socorrer, ajudar, prestar assistência, nesse sentido, ele é transitivo direto, ou seja, ele pede objeto direto, certo? No sentido de caber ou competir, ser da responsabilidade de alguém, nesse sentido, ele pede objeto indireto com a preposição a, certo? Nesse sentido. Olha o exemplo. Não lhe assiste este dever, quer dizer, não cabe à pessoa. Já no primeiro sentido, ele está no sentido de ajudar, socorrer, dar assistência. A enfermeira assistiu a criança, quer dizer, prestou assistência. No terceiro sentido, é no sentido de morar. No sentido de morar, ele é intransitivo. Cuidado, que bem aí cai pegadinha. Bem aí tem pegadinha. No sentido de morar, residir, ele é intransitivo, sendo regido pela preposição em, pedindo adjunto adverbial de lugar, certo? No sentido de morar, ele é regido pela preposição em, mas essa preposição em não inicia objeto indireto. Essa preposição em inicia um adjunto adverbial de lugar. O presidente assiste em Brasília, está no sentido de morar. No sentido de morar, ele é regido pela preposição em e ele pede adjunto adverbial de lugar. Cuidado que na hora da prova eles vão tentar dizer para você que pede objeto indireto, justamente por causa dessa preposição. Então já guarda aí. O verbo assistir no sentido de morar, ele não pede objeto indireto. Por quê? Porque ele é intransitivo. Ele pede adjunto adverbial de lugar. Certo. Vamos para o quarto sentido. O quarto sentido é o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, olhar, sentido mais comum, mais utilizado por nós. Nesse sentido, ele pede objeto indireto com a preposição a. Olha o exemplo. Os dois assistiram ao jogo, ao jogo. Se tivesse a palavra filme, seria ao filme. Então, no sentido de ver, sempre que o verbo assistir estiver no sentido de ver, ele vai pedir a preposição a. Então, já sei que eu tenho que colocar esse a lá na frente. Assistiu ao jogo, assistiu ao filme. Se aparecesse a novela, né? Aí já iria acontecer crase. Assistiu a novela, haveria crase. Muita atenção para essa informação que vem bem aí, ó. Com essa última transitividade de significado, o verbo não aceita o pronome lhes, mas apenas forma li, mas apenas formas retas. Ele, eles, ela, elas, regidas de preposição. Então, o filme é ótimo. Todos querem assistir a ele. Pessoal, por que tem essa observaçãozinha bem aí? Porque geralmente o li funciona como objeto indireto. Na hora que eu for representar o objeto indireto por um pronome, eu tenho que usar o li. Mas só que o verbo assistir, no sentido de ver e presenciar, ele não aceita o li como objeto indireto. E sim a ele, a ela, a eles, a elas. Esse é um outro tipo de questão também sobre regência verbal. Veja que lá em cima, no sentido de competir, de caber, de ser da responsabilidade de alguém, ele já assiste, ó. Ele já aceita, ó.
Não lhe assiste esse dever, quer dizer, não compete, no sentido de competir, de ser da responsabilidade de alguém. Nesse sentido, ele, como transitivo indireto, já aceita o lhe como objeto indireto. Outra coisa que eu quero chamar a atenção bem aqui é no que se refere ao verbo assistir, no sentido de prestar assistência e socorrer. Existe uma polêmica bem aí. Alguns gramáticos consideram o verbo assistir nesse sentido aí de socorrer apenas como transitivo direto, e tem outros que aceitam como transitivo direto ou como transitivo indireto pedindo a preposição a. Eu acho que deveria ser apenas utilizado como objeto direto, justamente até para evitar confundir com o verbo assistir no sentido de ver. Mas eu não sou gramático, deixa de acordo com o que eles disseram aí, a gente segue e fica atento. Vamos para outro verbo, o verbo atender, de acolher com atenção, acatar. Nesse sentido, ele pede objeto direto. O recepcionista atendeu o cliente. Como é que vai cair na hora da prova? Vai colocar ao cliente, estaria errado. No sentido de acolher com atenção, acatar, ele pede objeto direto. Então tem que ser a recepcionista atendeu o cliente. Se eu colocar ao cliente, aí já fica errado. Transitivo indireto, no sentido de considerar, de dar atenção. Nesse sentido, ele pede objeto indireto com a preposição a. Ela atendeu ao meu pedido, quer dizer, considerou, deu atenção. Nesse sentido aí, ele pede objeto indireto com a preposição a. Como é que vai aparecer na hora da prova? Eles não vão colocar essa preposição aí, eles vão trocar os sentidos. Eu friso bastante essa ideia aí. A maioria das questões são elaboradas assim. No sentido que pede preposição, eles já não vão colocar preposição, e no sentido que não pede, eles vão colocar. Vamos para o verbo chamar. Esse verbo também é muito comum em prova. O verbo chamar, no sentido de convocar, ele é transitivo direto. O juiz chamou o réu, quer dizer, convocou. Ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, no sentido de denominar, apelidar. Admite mais de uma construção, geralmente vem acompanhado de predicativo do objeto, sendo preposicionado ou não. Exemplos: chamou o covarde. Chamou o covarde. Então, covarde seria o predicativo do objeto e o seria o objeto direto. Aí ele usou como o verbo como transitivo direto, já que o funciona como objeto direto. Vamos só relembrar aqui isso aqui. Galera, os pronomes o, a, os ais funcionam como objeto direto. Já os pronomes li e lis funcionam como objeto indireto. No que se refere a objeto, o, a, os e as sempre funcionarão como objeto direto. E o li e o lis, li e lis funcionarão como objeto indireto. No que se refere ao objeto, temos que guardar essa informação. No que se refere ao objeto, o, a, os, as sempre será objeto direto. Li e lis sempre será objeto, funcionará como objeto indireto. Então vamos para o segundo exemplo. Chamou-lhe covarde. Olha aí. Aí eu sei que ele está como transitivo indireto por causa de quê? Por causa do li, que o li funciona como objeto indireto. O li seria o objeto indireto, o covarde predicativo do objeto. Chamou de covarde. Continua sendo transitivo direto, só que aí nesse terceiro exemplo, o predicativo do objeto está regido pela preposição de. Já no primeiro exemplo não tem. Chamou-lhe de covarde. Aí ele é transitivo indireto de novo. Por quê? Por causa do lhe. Se o verbo aparecer com o u, ele será transitivo direto. Se o verbo aparecer com o lhe, ele é transitivo indireto, né? Eu tenho que conhecer as regências desses verbos. E ele pode ser transitivo indireto, no sentido de invocar.
Nesse sentido, ele é regido pela preposição por. Chamou por Deus naquele momento difícil, quer dizer, invocar. Ele invocou Deus. No sentido de invocar, ele é transitivo indireto, sendo regido pela preposição por. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço aí do professor Wellington Baltazar.